Você já imaginou ter uma sabedoria tão grande que pessoas de todo o mundo viajassem apenas para ouvir suas palavras? E se, além dessa sabedoria, você possuísse uma riqueza tão vasta que o ouro e a prata se tornassem comuns como as pedras nas ruas? Parece um conto de fadas, mas essa foi a vida de um homem real, um rei cuja história ecoa através dos séculos. Hoje, vamos mergulhar na vida fascinante do rei Salomão, um dos personagens mais intrigantes e complexos da Bíblia. Fique comigo até o final, porque a jornada de Salomão, de um jovem humilde a um rei poderoso, e o seu surpreendente final, revelam lições profundas sobre poder, tentação e o verdadeiro significado da vida. A história dele é muito mais do que você imagina. Tudo começa com um jovem príncipe, filho do grande rei Davi e de Batseba. A ascensão de Salomão ao trono não foi nada tranquila. Nos bastidores do palácio, intrigas e conspirações ameaçavam seu direito de herdar a coroa. Seu meio-irmão, Adonias, tentou tomar o poder, mas com a ajuda de sua mãe e do profeta Natã, Salomão foi ungido rei de Israel, dando início a uma nova era para a nação. Logo no início de seu reinado, Deus apareceu a Salomão em um sonho e lhe fez uma oferta incrível. Peça o que quiser e eu lhe darei. Imagine só essa oportunidade. O que você pediria? Riqueza, longa vida, a derrota de seus inimigos? Salomão, em um ato de humildade surpreendente, não pediu nada disso. Ele pediu um coração sábio e que soubesse discernir para que pudesse governar seu povo com justiça. Esse pedido agradou tanto a Deus que, além da sabedoria incomparável, ele prometeu a Salomão riquezas e honra como nenhum outro rei jamais teve. E a sabedoria de Salomão logo foi posta à prova. Quem não conhece a famosa história das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê? Ambas clamavam ser a mãe da criança viva. Salomão, com sua genialidade, ordenou que a criança fosse dividida ao meio e que cada uma recebesse uma metade. A verdadeira mãe, desesperada, preferiu entregar seu filho a outra mulher a vê-lo morrer. Naquele instante, Salomão identificou o amor materno e entregou a criança a quem de direito. Essa decisão se espalhou por todo o reino, e o povo passou a temer e a respeitar a sabedoria divina que habitava em seu rei. Salomão se tornou a corte suprema, o juiz final, a fonte de justiça para todo o Israel. Com a sabedoria como sua guia e a paz reinando em suas fronteiras, Israel viveu sua era de ouro sob o comando de Salomão. Ele era um diplomata brilhante, formando alianças estratégicas com nações vizinhas como o Egito e Tiro. Essas alianças trouxeram não apenas segurança, mas também um fluxo constante de riquezas e recursos. O comércio floresceu. As caravanas de Salomão cruzavam desertos e seus navios navegavam por mares distantes, trazendo ouro, prata, marfim, especiarias e madeiras exóticas. A Bíblia descreve que em Jerusalém a prata se tornou tão comum quanto as pedras e o cedro tão abundante quanto as figueiras bravas. Ele construiu uma frota de navios, expandiu seu exército com carros e cavalos e fortificou cidades por todo o reino. Israel nunca havia experimentado tamanha prosperidade e influência internacional. A fama de sua sabedoria e riqueza se espalhou pelos 4 cantos do mundo. O maior e mais glorioso projeto de Salomão, no entanto, foi a construção do Templo de Jerusalém. Este era um sonho de seu pai, Davi, que Salomão teve a honra de realizar. Por 7 anos, os melhores artesãos, utilizando os materiais mais preciosos, cedro do Líbano, ouro puro, bronze polido, trabalharam para erguer uma morada para Deus na terra. O templo não era apenas uma estrutura magnífica, era o coração espiritual de Israel, um símbolo da aliança entre Deus e seu povo. A descrição bíblica é de tirar o fôlego. Paredes revestidas de ouro, querubins esculpidos, um altar suntuoso.
Quando a construção terminou, Salomão promoveu uma cerimônia de dedicação grandiosa. Ele se ajoelhou diante de todo o povo e fez uma das orações mais belas da Bíblia, pedindo que Deus ouvisse as preces de todos que buscassem aquele lugar, fossem israelitas ou estrangeiros. Naquele dia, a glória do Senhor encheu o templo, e o fogo divino consumiu os sacrifícios, confirmando a presença de Deus entre eles. Era o auge do reinado de Salomão, o ápice de sua glória. Além de construtor e governante, Salomão foi um prolífico escritor e estudioso. A Bíblia lhe atribui a autoria de mais de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos são tradicionalmente associados a ele. Em Provérbios, encontramos a sua sabedoria prática para o dia a dia, conselhos sobre justiça, trabalho, família e amizade. É um manual para uma vida reta e bem-sucedida. Em Cântico dos Cânticos, vemos um lado diferente de Salomão, um poeta que celebra o amor romântico e a paixão de uma forma intensa e bela. E em Eclesiastes, encontramos a reflexão de um Salomão mais velho, mais cínico talvez, que olha para trás e questiona o sentido de tudo debaixo do sol. Essa produção literária mostra a profundidade de sua mente, capaz de ir da administração prática do reino à mais profunda reflexão filosófica sobre a existência humana. Sua sabedoria não era apenas para governar, mas para entender a própria vida. A fama de Salomão era tão extraordinária que chegou aos ouvidos da rainha de Sabá, uma governante de um reino rico e distante, provavelmente na região da atual Etiópia ou Iêmen. Cética e curiosa, ela decidiu ver com os próprios olhos se tudo o que se dizia era verdade. Ela viajou por meses, trazendo consigo uma grande caravana com especiarias, ouro e pedras preciosas. Ao chegar em Jerusalém, ela testou Salomão com perguntas difíceis e enigmas. Mas, para sua surpresa, não houve nada que Salomão não pudesse responder. Ela ficou maravilhada, não apenas com sua sabedoria, mas com a riqueza de seu palácio, a organização de seus servos, a comida em sua mesa e a grandiosidade do templo. A Bíblia diz que ela ficou sem fôlego e declarou que o que ela via superava em muito a fama que tinha ouvido. Essa visita não foi apenas uma troca de presentes, foi um reconhecimento internacional do poder e da bênção de Deus sobre Salomão e Israel. Ela o abençoou e voltou para sua terra, espalhando ainda mais a lenda do grande rei de Jerusalém. Mas toda grande história tem suas reviravoltas, e a de Salomão não é exceção. Aqui, a narrativa toma um rumo sombrio. Apesar de toda a sua sabedoria, Salomão tinha uma fraqueza: suas paixões. Para selar suas alianças políticas, ele se casou com centenas de mulheres de nações estrangeiras: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, eteias. A lei de Deus proibia claramente esses casamentos, não por preconceito, mas porque essas mulheres trariam consigo a adoração a seus próprios deuses, desviando o coração do rei e do povo. E foi exatamente o que aconteceu. Na sua velhice, suas esposas estrangeiras lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O mesmo homem que construiu o templo para o Deus único de Israel, agora construía altares para Astarote, para Moloque e para Quemos. O rei sábio, que pediu um coração para discernir o bem do mal, agora praticava abertamente a idolatria nas colinas, ao redor de Jerusalém. Esse desvio espiritual teve consequências devastadoras. Deus, que lhe aparecera 2 vezes e lhe dera tudo, ficou irado com Salomão. A sentença foi decretada: o reino seria tirado dele. Por amor a Davi, seu pai, Deus não faria isso durante a vida de Salomão, mas após sua morte, o reino seria dividido. A unidade que Davi construiu e que Salomão consolidou estava prestes a se romper. A bênção estava se transformando em maldição.
Além da sentença divina, o final do reinado de Salomão foi marcado por problemas. Adversários que antes estavam em paz, como Haddad, o Edomita, e Rezon, em Damasco, começaram a se levantar contra ele, causando instabilidade nas fronteiras. E dentro de seu próprio povo, um oficial chamado Jeroboão, a quem o profeta Aías já havia anunciado que governaria sobre 10 das tribos de Israel, começou a conspirar. O peso dos grandes projetos, dos impostos altos e do trabalho forçado para sustentar o luxo da corte gerou descontentamento popular. A Era de Ouro estava enferrujando e as sementes da divisão estavam plantadas. Salomão reinou por 40 anos. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, deixando o trono para seu filho, Roboão. E como Deus havia prometido, a tragédia se concretizou. Quando Roboão, em sua arrogância, se recusou a aliviar a carga de impostos sobre o povo, as 10 tribos do norte se rebelaram e aclamaram Jeroboão como seu rei. O glorioso Reino Unido de Israel foi dividido em 2, o Reino de Israel ao norte e o Reino de Judá ao sul. Essa divisão nunca mais seria curada e marcou o início de um longo período de instabilidade, idolatria e, finalmente, o exílio para ambas as nações. O legado de Salomão, portanto, é duplo. Por um lado, ele é o símbolo da sabedoria, da prosperidade e da Era de Ouro de Israel. Por outro, sua história é um conto de advertência sobre como até o mais sábio dos homens pode cair quando seu coração se afasta de Deus. Ao olharmos para a jornada completa de Salomão, do seu humilde pedido por sabedoria ao seu fim melancólico em meio à idolatria e à divisão iminente, somos forçados a refletir. O que realmente importa na vida? Salomão teve tudo: sabedoria, riqueza, poder, fama, prazeres. E no livro de Eclesiastes, ele parece concluir que debaixo do sol tudo é vaidade, correr atrás do vento. A grande lição de sua vida, escrita em suas próprias reflexões e demonstrada por sua queda, é que a sabedoria humana e as riquezas do mundo são vazias sem o temor a Deus. O fim de tudo, conclui o sábio, é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. A história de Salomão não é apenas sobre um rei antigo, é sobre cada um de nós. É sobre as escolhas que fazemos, as prioridades que estabelecemos e onde colocamos o nosso coração. A vida de Salomão é incrivelmente rica e cheia de detalhes que nos fazem pensar até hoje. Se você, assim como eu, ficou fascinado por essa jornada e quer se aprofundar ainda mais nos ensinamentos e na sabedoria desse rei extraordinário, eu tenho uma recomendação especial. Existe um livro incrível que explora em detalhes a sabedoria de Salomão, aplicando seus princípios milenares para os desafios da vida moderna. Se você deseja ir mais fundo nessa história, o livro do Rei Salomão está com o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. É uma leitura que pode realmente transformar sua perspectiva sobre o sucesso, as finanças e a vida. Chegamos ao fim da nossa jornada pela vida do rei Salomão. Que história, não é mesmo? De um começo brilhante a um final que serve de alerta para todos nós. Espero que você tenha gostado e que essa narrativa tenha trazido reflexões importantes para a sua vida. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Sua companhia é muito valiosa. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Gratidão e que Deus abençoe a todos.